Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A semana pode ser bem movimentada na agenda política e a segunda-feira começa com expectativa para o pacote de medidas que terá incentivos para a compra de carros considerados populares. Uma das iniciativas é a ampliação do fim ou a antecipação do fim da desoneração de tributos federais sobre o diesel, o que significa aumento no preço do combustível. A medida é uma tentativa de melhorar a arrecadação federal e compensar as perdas com os incentivos fiscais a serem dados à indústria automobilística, justamente para tentar baixar o preço dos automóveis. As informações chegam agora com o repórter Sátiro Salles. E para quem corta as estradas brasileiras e imaginava estabilidade no preço do diesel, pode ir mudando de ideia e também preparando o bolso. O custo do combustível vai pesar ainda mais no bolso de quem tem um veículo abastecido com diesel. Isso porque o governo federal decidiu antecipar o fim da desoneração de tributos sobre o combustível para compensar as perdas na arrecadação com incentivos para a comercialização de veículos populares. A medida, que será anunciada nos próximos dias, deve valer a partir do mês de setembro e pode gerar um aumento na arrecadação de pelo menos 3 bilhões de reais. Logo após assumir a presidência da República, no dia 1º de janeiro deste ano, Lula assinou uma medida provisória prorrogando a desoneração de tributos adotada no governo do seu antecessor Jair Bolsonaro. A manutenção das alíquotas zeradas sobre a gasolina e o etanol durou 2 meses e já houve uma reoneração parcial no início de março. E quanto ao diesel? A desoneração tinha vigência até o fim de 2023, com a retomada das cobranças apenas em janeiro de 2024. Houve, porém, mudanças de planos e no cenário de análise sobre as medidas que deveriam ser adotadas para compensar o pacote de incentivos para destravar a venda de carros com preços mais baixos, o presidente Lula autorizou a antecipação da reoneração do diesel. O fim da desoneração ainda é parcial, o que significa que as alíquotas cheias não voltarão a vigorar de uma vez só. A cobrança só vai valer a partir de setembro, em função do período de 90 dias entre a edição do ato e a sua aplicação na prática. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. São muitas expectativas, jornalista Beto Almeida, principalmente entre as pessoas que sonham em ter um carro. Nós chamamos de carros populares os carros mais baratos, mais acessíveis às camadas com menos renda. Mas não é aquela sucata do passado, pelo menos também fica dentro da expectativa dos brasileiros. O governo federal criou esse cenário sobre a redução no preço dos carros chamados populares, mas sem ter uma definição de como a indústria automobilística receberia incentivos para reduzir esse preço e de como esse preço chegaria menor no orçamento de quem sonha com esse carro popular. O certo, jornalista Beto Almeida, é que hoje um carro mais barato, ou o carro mais barato sai na faixa de R$70 mil. Quando você vai fazer os cálculos que incluem aí taxas de administração, juros, você paga taxas que superam em 20% o valor desse veículo. Ou seja, quem vai a uma concessionária para comprar um carro chamado popular tem que desembolsar a curto, médio e longo prazo pelo menos R$80 mil. E o governo federal sinaliza com medidas que ainda estão indefinidas e podem começar a sair do papel nesta segunda-feira para incentivar a indústria automobilística, que tem setores com férias coletivas e em todo o Brasil concessionárias com vendas travadas. Claro, são medidas que acabam por gerar expectativa, volto a dizer, entre a indústria, entre os representantes da indústria e também os consumidores. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. Olha,
é uma medida que, como você já bem disse, o presidente Lula deveria ter anunciado lá atrás, no dia 25 de maio, que era o Dia Nacional da Indústria. Não foi, porque o governo não tinha ainda acabado o pacote completo, como se diz, principalmente com relação à questão da isenção tributária, porque a legislação federal diz hoje o seguinte, o governo até pode dar isenção tributária, mas ele tem que encontrar uma fórmula de fazer essa compensação desse dinheiro, desse benefício que ele está, de algum modo, deixando de arrecadar. Porque não tem almoço grátis aqui nessa história. Quando o governo anuncia, por exemplo, que ele está abrindo mão da cobrança de impostos federais, ele está deixando de arrecadar. Quando ele deixa de arrecadar, esse país é uma federação. Ele tem, então, eu estou falando que é uma federação? É União, Estados e Municípios. Então, a distribuição desses impostos acaba atingindo, quando você para de arrecadar ou reduz essa arrecadação, você não atinge só a União, você atinge também os estados e atinge os municípios. Então, faltava esse acerto. Aí vem a questão da indústria automotiva. O governo já encontrou, a fórmula que vai ser hoje avaliada nessa reunião é exatamente essa, voltar à cobrança dos impostos federais sobre o óleo diesel, que no primeiro momento, lá pelo que já estava acertado desde o governo Bolsonaro, essa desoneração, ou seja, essa redução na cobrança de impostos sobre os combustíveis era para valer até 31 de dezembro de 2023. Aí o governo está antecipando, vai começar uma primeira parcela, já reduz um pouco agora a partir de setembro e a partir de janeiro do ano que vem zera tudo. Por quê? Porque aí o governo arrecada 3 bilhões de reais. Isso é mais do que suficiente para o lançamento, para o apoio que ele precisa dar para o lançamento dos carros populares. Porque... Parece um cobertor curto, né, exatamente, o governo descobre os pés para cobrir a cabeça, né? Exatamente. Ou seja, de forma direta ou indireta, essa conta cai no bolso de todos nós. Exatamente isso. E, inclusive, não por incrível que pareça, ainda não agrada a indústria automotiva. A indústria automotiva está reclamando, inclusive, não está satisfeita com essa proposta que está para ser batido o martelo hoje, por 2 motivos. Primeiro, ela vai ter um tempo curtíssimo, Luciano, algo em torno, segundo o governo, de 4 meses. Ou seja, quem quiser comprar o seu carro com desconto vai ser durante 4 meses. E o outro valor, a outra questão que a indústria automotiva está reclamando, é em relação ao bônus, porque não será mais aplicado, como havia sido colocado anteriormente, um percentual sobre o valor dos carros. Então o governo está dizendo o seguinte, não, a gente vai dar agora um bônus de R$2.000 a R$8.000. Esse bônus vai ser abatido do preço do carro. Agora imagina, Zenô, você vai comprar um carro de R$120 mil. O máximo permitido para tu abater é R$8.000. Aí a indústria automotiva está dizendo o seguinte, será que isso vai ser suficiente? R$8.000 num carro que custa 120 mil vai ser suficiente para atrair as pessoas a irem em busca do seu carro popular? Que não é nem tão popular assim, mas imagine, vamos pegar um carro mais popularzinho. Jornalista Beto Almeida, mera coincidência você falar no valor de R$8.000. Eu recebi aqui dados sobre financiamento de um carro. Por exemplo, o carro está lá na promoção, R$ 69.990. Aí, quando você pede os dados sobre o financiamento, vem o seguinte cálculo. Se você der uma entrada de 60%, R$ 46.949 você tem mais um financiamento de R$ 30.996 em 24 parcelas com um juro de uma taxa aí de 1,6 mais ou menos por cento. Mas o que me chamou a atenção nesses cálculos de financiamento, Beto, é um valor de 8 mil e poucos reais. Isso acima do valor de R$ 69.960 que está sendo financiado. O valor da compra do carro. Da compra do carro, né? Aí você vai para fazer os cálculos. Quem vê essa placa, essa imagem lá, o carro, 69.990 mil reais. Opa, é o mais barato entre todos os populares, é atrativo. Aí você pede os dados sobre o financiamento. Vem mais R$8.000. E eu imaginava que nesse pacote de R$8.000 estivesse o emplacamento. Não, é taxa de financiamento, é custo de administração e assim por diante. Ou seja, Beto, esses R$8.000 que você acaba de falar, eu acho que já tem uma programação para ser diluído nessas outras taxas a serem cobradas pelas concessionárias. Exatamente isso, Luzio. Naquela velha linha do me engana que eu gosto.
você acredita que vai estar, então, tendo um benefício, uma isenção aí de R$ 8.000 para comprar o seu carro, esse bônus, isenção não, o bônus, e no fim das contas não tem nada disso. Aliás, é o seguinte, até tem, se você tiver com a grana completinha para comprar à vista, aí você pode dizer que sim, você vai ter esse desconto dos R$ 8.000, porque se você for financiar, esquece, esses R$ 8.000 viram pó quando você vai exatamente diluir isso em parcelas, em 24, 36 meses, então não há. E eu pergunto, qual é hoje um cidadão de classe média mesmo, Luciano, que tem hoje R$ 69.000 para dar à vista num carro? Quem fez muito sacrifício para guardar aos poucos ou se desfazer de algum bem, né, Beto? Agora você citou, a não ser que você se desfaça de um bem, você venda um imóvel, um terreno, seja lá o que for. Então faça muito sacrifício. Mas, no geral, as pessoas adquirem um veículo, Zeno, é a prestação. Então, na realidade, essa questão do carro popular ainda não é a fórmula que está, por exemplo, deixando satisfeitos o pessoal da indústria automotiva. Por um detalhe, eles estão reclamando, que eu já até comentei aqui, que caiu praticamente a zero a venda de carros mais ou menos populares, porque as pessoas estão aguardando exatamente que venha alguma vantagem para poder adquirir o seu veículo. Nós tivemos no mês de maio deste ano, o pior maio no setor automobilístico de vendas de veículos nos últimos 4 anos.